Gostaria de agradecer inicialmente aos idealizadores essa maravilhosa obra, desse evento, os meus queridos amigos, professor Dimitri Soares, professor Daniel Starros, e a querida amiga ainda somente virtual, mas também muito querida já, Benigna Teixeira, falar da imensa satisfação de fazer parte, de compor este livro e este evento, não só pela importância e pela relevância do tema, que já foi aqui tantas vezes ressaltado, mas também de ter a oportunidade de participar de uma obra com grandes amigos e com competentes profissionais de todo o Brasil, podendo ter essa visão tão ampla desse aspecto, dessa realidade que a gente acabou sendo inserida diante da pandemia decorrente do novo coronavírus. Gostaria ainda de agradecer às doutoras Carolina e Magali, que me precederam na apresentação, e, em nome delas, parabenizar todos os demais palestrantes que estão aqui expondo as suas ideias, as ideias trabalhadas nos artigos desse livro neste evento. E aí, como a doutora Carolina falou, o tema que eu me propus a tratar é, às vezes, um pouquinho esquecido. A sensação que eu tenho é que o casamento não compatível ele só serve para a prova de concurso público, porque, normalmente, as pessoas, elas, às vezes, fora da área do direito, sequer sabe da existência dessa possibilidade de realização do casamento nestas condições tão excepcionais. E aí, o próprio tema já dá uma ideia do que seria da proposta do artigo, né? Ele fala da urgência do amor, um novo olhar sobre o casamento no culpativo no contexto pós-pandemia. E, na verdade, a gente toma como referência a pandemia decorrente do novo coronavírus, mas, a partir dela, nos faz refletir tantas outras situações ainda desconhecidas, ainda ignoradas, e que nós podemos nos ver também fragilizados e diante de uma situação de vulnerabilidade, inclusive vulnerabilidade social e familiar. Pois bem, o artigo partiu inicialmente de uma contextualização da pandemia, né? Falando do surgimento e das características do novo coronavírus, que causa a doença infecciosa Covid-19, e cujo quadro clínico ele tem um espectro muito variante, desde infecções assintomáticas a quadros respiratórios muito graves. E aí, associado a essa incerteza quanto aos efeitos da contaminação, ainda tem o novo coronavírus ainda possui um agravante, que é o alto índice de contágio, já que ele é transmitido através da dispersão de gotículas contaminadas do nariz ou da boca da pessoa infectada, ou também pela inserção dessas gotículas em objetos, superfícies. E até então, na época em que o artigo foi escrito, a gente ainda não tinha uma cura ou uma vacina conhecida, né? Essa realidade, graças a Deus, vem sendo superada, né, com a descoberta e a já implantação das medidas de vacinação, mas a gente fica ainda na incerteza das novas mutações e, eventualmente, do surgimento de outros vírus que tragam consequências tão ou mais graves do que esse que nós vivemos nesse último ano de 2020, que ainda estamos sentindo as suas repercussões. E aí, essa dinâmica do alto índice de contágio, da falta de uma cura ainda, né, ainda que a vacina tenha uma perspectiva de diminuição da sua incidência, acabou provocando diversas e profundas alterações das relações sociais e familiares. E, na medida em que a maior estratégia, a estratégia mais utilizada para o combate da doença foi predominantemente a redução
das interações sociais, através de medidas de isolamento, mais ou menos brandas, conforme a curva de contágio, né, onde o vírus estava sendo observado, e também além da adoção das medidas de quarentena, visando promover a separação das pessoas infectadas ou com suspeita de infecção das pessoas que não estão doentes. E aí, aqui mesmo, nesse evento, a gente já pôde observar várias dessas consequências, principalmente nas relações familiares causadas pela pandemia do novo coronavírus. E aí, dentre as quais eu destaco aqui o aumento da formalização de uniões estáveis em cartório, o adiamento de cerimônias de casamento e a adoção de medidas de virtualização das cerimônias matrimoniais, dos atos notariais e judiciais. E aí, só que dentro desse contexto, nem sempre, mesmo adotando-se a virtualização, se facilitando, desburocratizando esse ato tão solene e formal que é o casamento, muitas vezes a urgência, ela, em razão especialmente, né, no contexto que a gente fala, de um estado de saúde grave, ele acaba não permitindo ou impossibilitando que as partes se submetessem aos requisitos que a lei exige de existência e validade para o casamento, consubstanciados naqueles processos de habilitação e celebração do matrimônio. Então, dentro desse contexto, a gente precisa pensar em outras medidas, além dessas de virtualização e de desburocratização, do procedimento matrimonial, que também acelerem e possam realizar, concretizar o desejo das pessoas de constituírem sua família através do casamento. Porque a videoconferência, os atos notariais e judiciais realizados por videoconferência, eles não dispensam o processo de prévia habilitação, que é essencial à validade do casamento, e também mesmo aquelas hipóteses que o próprio ordenamento prevê de dispensa da publicação dos proclamas, ainda assim, ele pode acarretar uma demora que vai de encontro ao interesse e à situação vivenciada pelo casal. E aí, nesse quadro, é que a gente apresenta o casamento no culpativo como talvez a melhor alternativa para essas situações de maior gravidade. E o casamento no culpativo é um instituto presente dentro do nosso ordenamento desde o ano de 1890. Ele foi inserido através do decreto 181 e muitos doutrinadores acreditavam ser um instituto sem utilidade nesse mundo contemporâneo que a gente vive e, muitas vezes, um instrumento de fraudes. E isso a gente não vai, né? Nesse ponto, nós não iremos debater, porque as fraudes, como em qualquer outra maneira de celebração do casamento, elas realmente podem existir, e o fato de haver a possibilidade de incidência de fraudes não deve ser um argumento por si só para se negar a validade e a importância desse instituto. E aí, o casamento no culpativo, ele tem previsão no nosso ordenamento jurídico no artigo 1540 do Código Civil. E essa modalidade, ela tem como pressuposto a condição de iminente risco de vida de um ou de ambos os nubentes, razão pela qual o procedimento de habilitação do casamento ele é diferido para um momento posterior à sua celebração e, na celebração, fica dispensadas as presenças da autoridade celebrante e do oficial do registro civil. Então, o artigo, ele propôs-se a demonstrar a necessidade da manutenção
da vigência deste Instituto do Casamento Não Culpativo, na medida em que o surto provocado pelo novo coronavírus, ele veio escancarar, né, as nossas fragilidades enquanto seres sociais e as incertezas do porvir. Não, e aí, por isso, fazendo a conexão com o tema, nós não devemos ignorar as urgências do amor em qualquer momento da vida do homem, ainda que ao seu final. E aí muito se fala, e eu trouxe até alguns argumentos que poderiam ser utilizados para invalidar a proposta aqui trabalhada, no sentido de que muita gente diz, mas muitas vezes o casamento não culpativo ele é utilizado para reconhecer uma família pré-existente, para formalizar, na verdade, uma família pré-existente. E, na verdade, não é bem assim. É possível, sim, que as pessoas elas vivessem uma união estável, vivessem como se casadas fossem, mas isso não lhes retira a autonomia de desejar e poder concretizar a sua família através do matrimônio. Primeiro, porque a liberdade na constituição da família é um pressuposto da nossa própria Constituição, então eu tenho o direito de escolher. Se hoje eu quero constituir a minha família pelo matrimônio, eu devo ter o direito de fazê-lo, e também pelo fato da própria incerteza quanto à caracterização do Instituto da União Estável. A gente sabe que aqueles requisitos da publicidade, da continuidade, da estabilidade, da intenção atual de constituir família, eles são muito indeterminados, muito fluidos. Então, o casal que vivia como se família fosse, ele pode, inclusive, ficar receoso de que, após a morte do seu parceiro, eventualmente, aquela situação familiar ela não reste devidamente comprovada ou o juiz ele se convença da concretização dos pressupostos do reconhecimento da união estável. Então, o receio de não ver reconhecido o vínculo familiar, ele, mesmo nessas situações em que havia uma família informal previamente constituída, não deve ser utilizado como argumento para refutar a relevância do casamento não culpativo. E outra, nem sempre o casamento no culpativo, como outras modalidades de casamento, são precedidos da existência de um núcleo familiar prévio. Existem algumas situações, eu trouxe no artigo as opiniões de alguns doutrinadores, dentre eles o professor Conrado Paulino da Rosa, sobre a situação e decisões judiciais reconhecendo que muitas vezes esse casamento não culpativo ele é utilizado para fins para garantir inclusive direitos ao futuro ao cônjuge, né, decorrente dessa união. Muitas vezes direitos previdenciários de uma pessoa que era um simples namorado, um relacionamento, um noivo, e que muitas vezes a pessoa, pensando eventualmente nas consequências do seu óbito, quer deixar o seu parceiro afetivo resguardado juridicamente, seja no direito à herança, seja no direito sucessório, eventual até direito à ameação, dependendo do regime de bens adotado. Então, não há necessariamente que se pensar o casamento no culpativo como um instrumento para transformar uma prévia união estável em uma família formalizada. Pois bem, para não também não falar completamente sobre o objeto do artigo e deixar a quem nos assiste um pouco curioso para poder ler um pouquinho do que eu me propus a escrever, é preciso a gente destacar 2 pontos. Poderiam estar pensando que, se no cada ela não pode receber visitas, como poderia se dar
a celebração, né, do casamento não culpativo. E aí a gente faz a conjugação com outro instituto do nosso Código Civil, que é o casamento por procuração. Então, aquele nubente que não está em iminente risco de vida, ele pode muito bem se fazer representar por alguém da equipe médica e esta pessoa, juntamente com aquele que está hospitalizado em iminente risco de vida, celebrarem o casamento na presença de 6 testemunhas, sem qualquer vínculo de parentesco na linha reta ou colateral, como preceitua a nossa legislação. O segundo ponto é que é preciso a gente destacar que talvez isso é uma percepção não só minha, mas também das professoras Cláudia Stein e Débora Vanessa Caus, que a pouca utilização do casamento no culpativo não se deve necessariamente à sua falta de relevância, mas também pela falta do próprio conhecimento do Instituto pela população e até mesmo pelos profissionais de saúde que acompanham os últimos momentos de vida de uma pessoa, as suas angústias, as suas preocupações e os seus desejos, inclusive o desejo de constituir uma família por meio do casamento. Então, é preciso eu acredito que talvez uma maior aplicabilidade do Instituto parta da divulgação e da ampliação do conhecimento. Eu vou encerrando aqui a minha apresentação, mais uma vez agradecendo a Benigna, ao Dimitri, ao Daniel, pela oportunidade de escrever nesta obra e também de participar desse lindo evento que se realiza hoje e também amanhã. E já aproveito também para passar a palavra para o meu querido amigo André Franco, que vai falar sobre o tema Novas Perspectivas em Matérias de Alimentos.